Boa noite, gente! Tudo bem? Boa noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dani. Gente, a família é grande, então quase não cabe aqui na tela, né? O pequenininho tá me empurrando aqui, ó. Já passou do horário deles dormirem. Tive que segurar eles para estar aqui, ó. Ele quer aparecer, ele, pai. É isso que ele quer. Gente, ó, vamos lá. Esse daqui é o Anthony, é o Tony, né, Tony? Dá um oi para todo mundo. Oi, Fala, tudo bem? tudo bem? Fala para eles, Tony, o que que você mais gosta de fazer? Eu gosto de brincar de carrinho e jogar bola. Brincar de carrinho e jogar bola. Tudo bem. Essa daqui é a Maria. Chega um pouquinho mais para cá, meu amor, para você aparecer. É a Nina. O filho dela, Nina. Dá um oi para todo mundo, Maria. Oi, Olha aqui naquela câmera assim, para a gente ver. Fala para eles o que que você mais gosta de fazer. ler. Gosta de ler. Gente, esse daqui é parecido, né? O que você acha que é o perfil comportamental dele, hein? O aparecido aqui é o Benny. Dá oi, Benny. Oi. O que O você que você mais mais gosta gosta, de fazer, Dani? Benny? Ele mais gosta de fazer mamar, né? Ele mais gosta de fazer. Gente, e essa é a minha esposa, maravilhosa, querida, Maíra. O que você mais gosta de fazer, Maíra? Ixi. Cuidar dessas bênçãos. Gente, essa é a minha família. A gente estendeu um pouquinho o sono deles, porque geralmente em torno de 7 horas eles já estão na cama, já que eles já estão até de pijama. Mas a gente estendeu um pouquinho porque eu queria que vocês conhecessem eles. Papai. Eu queria que vocês conhecessem eles. Vai ter uma aula específica da Maíra aqui, né, amor? Sim. Ela vai vir trazer um conteúdo riquíssimo para vocês não têm ideia. De educação em casa. Educação, quando eu digo educação mesmo, né? De ensinar a criança a alfabetizar em casa, né? O papel dos pais na alfabetização da criança. Ela vai trazer esse conteúdo para vocês. Gente, eu vou deixar eles irem lá dormir, tá? Eles estão morrendo de sono, né? Sim. Tá morrendo de sono? Uhum. É? E você, Ben, tá com sono? Não parece, não, né? Tá super Tá agitado, porque super tá com sono. agitado. Mas, ó, vai lá, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Beijo, papai. Abençoe, pai. Deus abençoe. Vamos fazer os 15 minutos aqui? Vamos. O que você acha? Vamos fazer aqui? Vou Vamos. fazer os 15 minutos aqui na frente de vocês, então. Quem assistiu a primeira aula sabe do que eu tô falando, né? Vamos lá? Vamos. Você controla, amor? Você Vamos começar comanda? pela Nina? Vamos? Nina, fala então pelo que você é grata. Eu sou grata por ter essa família. É grata por ter essa família. Que coisa linda. Tony, pelo que você é grata. Ter essa família. Porque tem essa família. né? Filho, sua vez, filho. Olá você, ó. Pelo que você é grato, filho. Pelo que você é grato. Porque eu tenho essa família, porque eu tenho mamãe. Você está morrendo de sono. Quer fazer um pedido especial? Hoje eu vou fazer mais rapidinho, porque o Ben tá enjoado, né? É. Quem tem um pedido especial? Quem quer fazer um pedido para Jesus? Pode falar, filho. Quero que todo mundo fique bem e nenhuma aconteça Fica nessa aqui um noite. pouquinho. Amém. Todo mundo fique bem, que nenhum mal aconteça essa noite. E você, Tony? meu amor? Que nenhum mal aconteça essa noite. Amém. Amém. E que Jesus cuida da gente. E que Jesus cuida da gente. Amém. Amém. Vamos fazer a última parte? Se Jesus estivesse aqui hoje, o que você falaria para ele? Te amo muito. Coisa linda. E você, Tony? Eu te amo muito. Eu vou ir aí então conversar com você. Você vai lá no céu conversar com Jesus. Amém. E o Ben? Você bem. Fala, eu amo Jesus.
E agradeço porque Jesus sempre cuida de mim, né, filho? Tá cantando parabéns ainda. Então tá bom. Gente, dá tchau para todo mundo ali. Tchau. Tchau. Dá tchau, filho. Dá tchau, dá. Tchau. Manda beijo. Beijo. Ó, vamos ver aqui as pessoas que estão aqui, ó. Beijo bem babado. Peraí, vamos ver aqui, ó. Olha lá as pessoas olhando vocês lá, ó. Dá tchau de novo. Tchau. Tá vendo o tanto de gente lá dando tchau? Ah, quem que é esse aqui? Coisa linda. Gente, então, ó, dorme com Deus, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Benção pro papai. Tchau, meu amor. Abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Benção. Ó, a Mariá. Benção pra deixa eu você, ver. papai. Gente, a Mariá, ela vai ter um dia que ela vai vir aqui também trazer um conteúdo para vocês, né, meu amor? Ela vai trazer um conteúdo riquíssimo para vocês. A visão do filho em relação aos pais. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, gente. Pronto. Tchau. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para foco aqui. Gente, estão prontos. Agora vocês conhecem minha família, né? Ah, vamos lá, então. Deixa eu só mexer nas configurações aqui rapidinho. Eu gosto de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mutar quem está com o microfone aberto. Pronto. Ah, deixa eu mudar também aqui o chat. Eu estou vendo que vocês estão comentando aqui, né? E eu acho maravilhoso isso aí. Só que eu vou mudar por quê? Eu gosto de deixar o chat exclusivamente para mim, tá? Então, quando vocês enviarem o chat só vai chegar para mim, porque aí vocês podem... Porque aí vocês podem se abrir à vontade, tá? Sem se expor, ok? Tá bom? Vamos lá, deixa eu mexer um pouquinho aqui no comentamento aqui. Aí, pronto. Gente, é um prazer para mim mostrar minha família para vocês, apresentar a minha família para vocês, porque tudo que eu faço é por eles, tudo que eu faço são para todos eles, né? Eles são a razão da minha vida, são a razão de tudo isso aqui acontecer, né? E foi por conta deles, né? Principalmente a Maria, que veio a primeira, que eu comecei a estudar sobre mente humana, comecei a estudar sobre educação, e é todo o conteúdo que eu tenho hoje, que eu sei hoje, certo? Então, não tinha por que eu não trazer aqui para vocês conhecerem, né? E já faz tempo que eu queria trazer eles aqui, né? Mas por questão de horário e tudo mais, hoje foi possível, né? Então, que eu tinha que estender um pouquinho mais o horário deles dormirem e tal, né? Tem tudo isso daí. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui, porque fiquei curioso agora. Família linda. Está mudo para mim? Mas eu acho que depois liberou, né? Olá, Maíra. Aguardo com alegria sua aula. Ó, que legal. Amém. Quem sabe na próxima aula já seja da Maíra, né? Vamos ver. Estou tentando negociar com ela aí. Mas o conteúdo que ela tem é riquíssimo, riquíssimo. Boa noite, irmão. Eu não estou conseguindo escutar vocês. Provavelmente o problema era no microfone, no fone de vocês, porque tinha gente ouvindo, né? Não consigo escutar a live. Família linda, amo vocês. Gente, só dá um joinha assim para mim se o áudio tá bem, se o áudio tá bom. Tá bom, né? Eu tenho um joinha ali falando, então tá ok. Tá bom, pronto. É porque algumas pessoas falaram aqui no chat, então fiquei na dúvida, né? Gente, vamos lá, ó. A aula de hoje vai ser rápida, tá? A aula da semana passada, semana passada, durou 2 horas. Foram 2 horas de live. E eu prometo para vocês que essa vai ser mais rápida, tá? Porque eu vou falar de perfil comportamental, único e exclusivamente de perfil comportamental. E eu vou tentar trazer para vocês aqui digamos assim, um paralelo entre o perfil comportamental e as pessoas, né, os integrantes aí da família, né? A mamãe, o papai, os filhos, principalmente. E como a gente identificar, talvez, né, alguns comportamentos dos nossos filhos, né? A intenção aqui realmente é trazer conteúdo de educação de filhos.
Então, se eu estou trazendo aqui perfil comportamental, nada mais justo do que eu trazer para vocês também dicas e conteúdo para identificar, talvez, ali algumas características do perfil comportamental dos nossos filhos e como lidar com eles, certo? Ok? Deixa eu ver quem é que está aqui, né? Quem é que está online aqui comigo? Porque Robson está aí, meu grande amigo Robson. A Joyce está aí também. A Beth, a Marina. Tiago também está em todas as lives. A Arlete está aí, a Tete, né? Juliana, Poliana, Graciele, Letícia, Leda. Tá faltando um aqui, que é a... Cadê o nomezinho dela? Sumiu daqui. Mas aí saiu. Não tem problema. Gente, vamos lá então, para o conteúdo. Vamos lá então. Ó, perfil comportamental. Tem algumas pessoas aqui que já sabem o que é perfil comportamental, né? Mas eu vou trazer todo o conceito para vocês entenderem, para vocês saberem o que é isso, do que eu estou falando, tá? Então, se você já ouviu e você sabe o que é, não tem problema, você ouvir de novo, olha que legal. Mas antes, vamos tomar água. Cadê só a garrafinha de água? Cadê a garrafinha de água de vocês, hein? Muito bem. E, ó, tomem água para não fazer xixi de canudinho. Tá bom? Toda aula eu vou dar esse recado. Vamos lá, então, gente. Perfil comportamental, né? Para falar do perfil comportamental, eu vou primeiro trazer um pouco da história de tudo, onde tudo começou, tá? E tudo começou lá na Grécia Antiga, tá? Há milhares de anos atrás, tá? Mais ou menos 2000 anos atrás, onde Hipócrates começou ali um estudo considerando ali a medicina da época, né? E ele, então, começou a estudar os comportamentos humanos, né? Principalmente ali a buscar a questão do temperamento, né? Que todo mundo conhece, muita gente aqui sabe o que é isso, né? Então, a Hipócrates que começou, né, na verdade, a estudar comportamento humano e tentar descobrir ou tentar trazer da onde vêm esses comportamentos e por que que as pessoas se comportam dessa forma, certo? Mais tarde, Maslow, né, William Maslow, foi quem trouxe o perfil comportamental como ele é hoje, toda essa teoria do perfil comportamental, onde ele separou, então, em 4 partes, né? Então, existia aí já esse estudo, né, que já vinha sendo estudado há muito tempo atrás, né, mas lá no século XX, William Marston trouxe então esse conceito como ele é hoje, que a gente estuda e que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mais para frente ainda, Carl Jung foi quem pegou todo esse conteúdo de Maslow e fez uma ferramenta para descobrir isso, né? Então, antes ficava tudo no âmbito da teoria, né? Então, era algo mais teórico. Olha, como que a gente analisa, então, o perfil comportamental? É observação, observando o comportamento, observando como ele é. E essa observação fazia, então, tirava ali a característica do perfil comportamental. Mas aí, Carl Jung, ele trouxe para ferramenta isso aí. E ele desenvolveu uma ferramenta onde essa ferramenta, né, as pessoas fazem algumas respostas ali e tal, respondem algumas perguntas, e então aí é definido o perfil comportamental dela. Ele trouxe todo aquele conteúdo do Maslow para uma avaliação de fato, tá? E essa avaliação, existem várias avaliações de perfil comportamental, né? Mas a que é mais usada hoje em dia nós chamamos de DISC, tá? E essa avaliação de perfil comportamental é a avaliação de perfil comportamental que eu trabalho, que muitos aqui que estão na aula também trabalham, e que
é a mais usada hoje em dia, né? É a mais conceituada também. Então, se você quiser procurar sobre perfil comportamental, procure sobre o DISC, tá bom? Bom, o que baseia o perfil comportamental, então? Ele diz que é o seguinte, que nós somos separados, vamos dizer assim, pelos perfis comportamentais. Você já viu como as pessoas elas se parecem? E não estou dizendo fisicamente, eu estou dizendo nos comportamentos. Existem várias pessoas que têm comportamentos semelhantes, né? Por exemplo, você pode encontrar na sua igreja ou em qualquer lugar que você for, pessoas que são mais diretas, mais ríspidas, vamos supor. Tem pessoas que são mais comunicativas, que falam muito alto. Tem outras pessoas que são mais reservadas, né, mais na dela, né? Então, as pessoas, elas têm comportamentos, mas existem grupos, né, de pessoas assim. Exatamente por conta do perfil comportamental, né? Então, o perfil comportamental, ele revela essas quatro, digamos, esses quatro perfis, tá? E é sobre eles que eu vou falar hoje para vocês, ok? O primeiro perfil, né, do DISC, e o DISC são as iniciais de cada perfil. O primeiro perfil, que é o D, é o perfil dominante, tá? E o dominante, ele tem um perfil, como o próprio nome diz, né? É um perfil dominante. Ele tem comportamentos dominantes, né? Rápido, ousado, gosta de desafios, competitivo, extremamente competitivo, e é orientado para ação, sabe? Ele pensa, ele faz. Ele não fica muito tempo ali pensando se pode dar certo ou errado, ele não fica avaliando os pós e contras, ele não coloca numa planilha, ele não vai jogar na planilha para ver se vai dar certo ou não. Ele pensou, ele decidiu, ele vai lá e faz. Ele é muito focado na ação. Se você for traduzir o dominante de uma palavra só, é resultado. Dominante, ele gosta de resultado. Por isso que ele é rápido, ele é prático, porque ele quer chegar logo ao resultado, ele quer chegar logo ao objetivo, tá? Ó, tem alguém aqui, deixa eu ver aqui, a Beth está falando que não tá ouvindo, né? Irmão Tom, está com algum problema na live, não ouço. Já resolvi. Ah, então tá bom. Fala a minha aqui. Vamos lá, continuando então. Muito bem, Beth. Vamos lá. Ó, então, o dominante, ele é focado no resultado, tá? Ele é rápido, ele é ágil, ele gosta muito mais da ação, tá? Ele é focado em desafios. Você quer ver um dominante entrar em ação, é você falar para ele uma palavrinha chamada duvido. Se você chegar para o dominante e falar assim, ó, duvido você fazer, você nem se terminar de fazer, ele já sai fazendo. Precisa nem terminar de fazer, de falar. Você falar para o dominante, eu duvido, você tá mexendo com onça, né? Cutucando a onça para vara curta, né? Fala para um dominante para você ver. Ele adora desafio, adora. Então, quando você identifica, por exemplo, que você convive com um dominante, se você quer fazer ele entrar em ação, às vezes nem precisa você insistir muito, porque o dominante ele já faz por natureza, mas se caso você quer fazer ele entrar em ação, em alguma coisa, você fala para ele, eu duvido. E aí, rapidinho ele vai fazer. Então, ele é focado em desafios, tá? E ele gosta muito de resultado. Então, ele gosta de ser o primeiro, tá? Não porque ele se acha nem nada, mas ele é muito competitivo. Ele é extremamente competitivo. Ele quer sempre ser o primeiro, ele quer ser o melhor, tá? Porque ele é competitivo, tá? Porque ele foca no resultado. O foco dele é resultado. Ele quer resultado e resultado imediato, tá? Aqui em casa, por exemplo, a minha filha, a Maria, que vocês conheceram, o perfil dela, ela tem bastante características de dominante. Bastante. A minha esposa, ela é dominante. Né? Como todas as esposas, né? Os maridos vão falar aí. Né? Olha, meninas, por favor, não me crucifiquem, né? Porque na aula passada eu falei que as mulheres eram psicopatas, né?
E quem estava na aula passada sabe. E agora eu estou falando que são as dominantes. Mas sim, aqui em casa, pelo menos aqui em casa, minha esposa ela é dominante. E a minha filha tem muita característica também de dominante. Então, quando a gente fala alguma coisa aqui, de, por exemplo, olha, vamos ver quem guarda primeiro os brinquedos, minha filha sai correndo porque ela quer ser a primeira a terminar. Ela quer ser a primeira a fazer. Então, e quando ela não consegue, ela fica frustrada. Quando ela não é a primeira, ela fica frustrada, ela chora. Ela não quer perder, né? Porque ela é extremamente competitiva. A Maria é extremamente competitiva. Eu vejo ela brincando com as amiguinhas dela e tal, eu, às vezes até com o Anthony mesmo. E se ela vai brincar de corrida, por exemplo, ela corre, ela sai correndo e ela quer chegar primeiro. Se ela não chega em primeiro, ela fica brava com as menininhas. Por que vocês deixaram eu chegar em primeiro? De tão competitiva que ela é. Mas eu sei que isso é o perfil dela, né? E aí é interessante, por exemplo, a gente entender o perfil comportamental das crianças. Mas, Tom, as crianças têm perfil comportamental? Claro que tem, né? Porque as crianças, se a gente... eu gosto de usar uma frase que as crianças são mini adultos, tá? Só que elas ainda não conhecem muitas coisas, ainda não chegou muita informação para elas ainda, né? E conforme vai chegando mais informações, ela vai tendo mais conhecimento. Mas, querendo ou não, a criança é um mini adulto. Então, elas têm, sim, sentimento, elas têm comportamentos, elas têm o traço de caráter que eu já mostrei para vocês na aula passada. Então, tem, sim. Então, as crianças já têm características, né? Às vezes é mais difícil de identificar nas crianças, mas numa certa idade você já consegue identificar. Mariata vai fazer 7 anos agora em agosto. Desculpa, setembro. Agosto é o Anthony. E ela já mostra várias características do perfil comportamental dela, né? Então, quando você tem um filho, por exemplo, que você vê características de dominante, você não pode brigar com ele se ele quer chegar em primeiro lugar. Você não pode brigar com ele se ele quer fazer as coisas tudo muito rápido, porque isso é do perfil comportamental dele. Você tem que entender que ele é assim e você tem que falar para ele que ele é assim por conta do perfil dele, tá? Quando a Maria ela vai brincar com as amigas e ela não é a primeira ou ela perde alguma coisa e fica frustrada, eu chamo ela, converso com ela, falo, minha filha, lembra que o papai já falou para você do seu perfil, que chama perfil comportamental, e que você tem um perfil que ele é competitivo, e aí ela, às vezes ela pergunta, eu já expliquei, mas às vezes ela pergunta, o que é competitivo? E aí eu explico para ela o que é, falo para ela que essa frustração que ela sente é por conta do perfil dela, então, e tá tudo bem ela não ser a primeira, tá tudo bem ela não conseguir chegar em primeiro lugar ou ela perder, mas que ela pode sim sempre buscar sim ser a primeira, que não tem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é brigar com eles, falar para eles deixar de ser quem eles são, tá? Esses dias mesmo, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, eu acredito que não. Deixa eu tomar água. Mas eu estava com minha esposa e meus filhos no carro, e aí a gente estava no mercado, a gente estava voltando para casa, e aí a Maíra começou a falar com a Maria. E eu vou falar por quê? Porque não tem problema nenhum. Eu e Maíra, a gente estuda muito sobre educação de filhos, mas a gente não sabe de tudo. Tem coisas que a gente vai aprendendo, tá? A gente está estudando ainda. E aí a gente, no carro, ela pegou e falou assim, Maria, tem uma coisa que eu preciso conversar com você quando chegar lá em casa. E a Maria falou, o quê? Ela falou assim, eu preciso conversar com você porque você está com um comportamento um comportamento que que eu não estou gostando. Você quer sempre o melhor e tal. Sempre você quer o melhor ou o maior, né? Eu acho que isso é ganância. E começou a conversar assim com ela. E em mim já acendeu uma luzinha, que eu falei, opa, pera um pouquinho, porque eu acho que não é bem assim. Só que ela falou isso, ó, preciso conversar com você lá em casa, só que não conversou. Então eu cheguei depois com a Maíra e conversei com ela. Falei, Maíra, antes de você falar com ela, você vai explicar o seguinte. E aí talvez se você tem o seu filho que também é assim, que sempre quer o melhor, sempre quer, ele quer o maior, é ganancioso, eu fui ensinado assim. Eu lembro da minha mãe uma vez brigar comigo e me bater porque eu fui lá e peguei o que era maior.
Eu saí correndo, quando estava pronto lá o negócio lá, e peguei o maior, porque eu queria o maior. E ela brigou comigo. E aí eu falei para ela, falei, olha, você vai ensinar o seguinte, não tem problema você querer o melhor, não tem problema você querer o maior. O problema é que, para você ter o maior, ninguém precisa perder. Então, para você ter o melhor, não tem que a outra pessoa ficar com o menor. Para você ter o maior, para você vencer, ninguém precisa perder. Eu falei, tenta ensinar para ela dessa forma. Por quê? Se a gente pega para a criança e fala o seguinte, olha, você é ganancioso, você só quer o maior, você só quer o melhor. Não tem que ser assim. E aí, quando essa criança cresce e ela vira um adulto, e se isso aconteceu várias vezes, ela cria uma crença limitante que quando ela está na fase adulta, ela não vai querer o melhor para ela. Ela não vai querer as coisas melhores para ela. Então, se ela tiver uma opção, por exemplo, de escolher o marido, e ela tem uma opção melhor ou uma opção pior, ela vai escolher o pior, porque ela sempre foi ensinada que não é para ela ir atrás do melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ensina para nossas crianças, né? Então, assim, por mais que... E é o tempo todo assim, sabe? Às vezes eu vou falar alguma coisa, minha esposa fala, eu acho que isso aí não é bem assim. Ela me chama, fala, amor, acho que não é assim não, tal. A gente vai, arruma. A gente está em constante evolução, principalmente com as crianças. Porque tudo, eu sei disso e tenho certeza que tudo que a gente faz com os nossos filhos hoje vai refletir no comportamento deles lá no futuro, tá? Então, se eu deixasse, ou se minha esposa, ou se eu ensinasse para Maria que ela não pode ter o melhor, quando ela crescesse, ela só ia procurar o pior para ela. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer. Então, coisa simples que a gente foi ensinado, né, quando é pequeno. Nossa, eu lembro de um amigo meu que ele me contou que a mãe dele ele foi na casa parece que é na casa de uma amiga da mãe dele, e a mulher ofereceu bolo, e aí ele comeu um pedaço. Aí a mulher ofereceu outro bolo, aí a mãe dele falou assim, não, chega. E ele falou, não, não, eu quero. E aí ela deu um pedaço e a mãe dele brigou. Quando chegou em casa, a mãe dele fez um bolo inteiro e mandou ele comer, o bolo inteirinho. Você já ouviu alguma história assim? Já ouviu? Já, né? Quem nunca, né? Tem gente que já até passou por isso, né? De comer a forma de um bolo inteiro, de comer lasanha, uma forma de lasanha inteirinha, por quê? Porque não se comportou, entre aspas, na casa do outro. Por quê? Porque queria mais, queria o melhor, queria o maior, ou seja lá o que for. E aí é o pai ensinando para essas crianças não correr atrás do melhor. E aí mora um perigo, viu? Aí mora um grande perigo. Mas, enfim, dominante. Ele quer ser o primeiro, ele sempre quer ser o melhor. Por quê? Porque ele foca em resultados e em ação, tá? Então, esse é o primeiro perfil. É o perfil do dominante, do D do DISC. Depois vem o I, que é o influente, tá? E o influente, ele é um perfil, ele é um comportamento, né? Tem um comportamento mais comunicativo, tá? Mais amigável, ele é descontraído, ele é orientado para as pessoas, né? E ele tem a tendência de influenciá-las, por isso que o nome dele já é influente, tá? Se a gente for traduzir o influente em uma palavra só, seria relacionamento. O influente, ele busca um relacionamento, ele gosta de estar no meio das pessoas, ele gosta de se comunicar, ele fala bastante, às vezes fala até mais alto que os outros, às vezes não deixa os outros falar, né? Tem gente que já está se identificando aí, né? Já está rindo. E é engraçado, sabe o que é engraçado? Eu gosto disso, porque eu estou falando aqui, e aí vocês estão todos com o microfone desligado, né? Só que eu estou falando, e os influentes, eu vou ver na câmerazinha, eu estou falando, e os influentes não param de falar também. Eu fico vendo os influentes da câmerazinha falando, e está falando junto comigo, né? O microfone desligado, mas ele está ali falando. Influente não tem, gente, para de falar. O influente fala sozinho. Eu me pego, às vezes, sozinho falando aqui em casa. Às vezes não tem ninguém aqui. E aí eu tô aqui conversando. Mas é porque eu tenho que fazer tal coisa. Aí eu pego e falo, meu Deus, tô falando com quem? Eu tô sozinho. Mas é um desejo grande de falar. O influente fala bastante, né? Tem gente que já está se identificando aqui, que está rindo.
O influente, ele é motivado pela liberdade, tá? E criatividade. Um lema do influente é fazer diferente, tá? Esse é um dos lemas do influente, fazer diferente. Ele é muito criativo, o influente. Ele cria bastante coisa, ele pensa, ele tem muitas ideias, ele cria muita coisa. Mas ele é ruim de acabativa, tá? Ele é muito bom de iniciativa, mas é muito ruim de acabativa. O influente, ele tem muitas ideias. O influente, ele cria muitas coisas. Cria muitas coisas. Numa reunião, por exemplo, o influente ele vai criar, vai ter várias ideias, mas ele não pode executar. Não vai ser ele que vai executar. Ele tem que ter um executor ali, alguém que vai fazer, alguém que é bom de acabativa para fazer para ele, mas ele é muito bom de criar. Aqui, por exemplo, eu identifico muito o Anthony. O Anthony ele é muito, muito, muito influente, né? É que aqui na frente da câmera, talvez até ele ficou um pouco mais tímidozinho. Então, ele mais repetia o que a Maria falava. Mas ele aqui em casa, ele fala o dia inteiro. Ele não para de falar. E ele fala, conversa, conversa, conversa comigo, conversa com a Maíra, conversa com a Maria, conversa com o Ben, ele conversa. E quando não tem ninguém, ele tá brincando de carrinho e falando com os carrinhos. Ah, eu sou o carrinho tal, eu não sei o quê, e tá falando. Ele não para de falar. Ele é muito criativo, extremamente criativo. Ele tem 3 anos, agora em agosto ele faz 4 anos. E ele é extremamente criativo. Os brinquedos dele, ele vai brincar, você precisa de ver a criatividade dele. Ele chega em mim toda vez quando eu chego do trabalho, ele vem me receber e fala: "E aí, cara, tudo bem, cara? Como é que você tá, amigão? Tudo bem, cara?" Ele gosta aqui em casa de ser o centro das atenções. Ele gosta de fazer a gente dar risada. Eu até falei com a Maíra, eu falei: "Maíra, ele já desde pequeno já é comediante." Desde pequeno já dá para saber que ele tem uma grande veia artística, né? Principalmente assim de comediante. Para vocês terem ideia, ele com 3 anos, ele faz sotaques diferentes para fazer a gente dar risada. Então, às vezes, minha sogra ela é baiana, então um pouco ele puxa um pouco ela, mas assim, às vezes a Maíra tá limpando a casa, qualquer coisa, ele pega, para e fala: "Oxe, mulher, por que você está limpando a casa desse jeito, mulher?" Gente, vocês precisam de ver. Ele tem esse lado cômico dele, vamos dizer assim. Mas ele é extremamente criativo, gosta de animar a gente. O influente, ele é assim. O influente, ele gosta de ser o centro das atenções. Ele é extremamente descontraído, gosta de fazer piada, gosta de fazer as pessoas rirem e sorrirem. Então, quando o seu filho ele fala muito alto e gosta de falar... o Anthony, ele fala que ele nasceu debaixo da cachoeira, porque ele fala alto aqui em casa. Ele fala gritando. Então, ele fala assim: papai, eu nasci debaixo da cachoeira. Aí eu falei: "Por quê, meu filho?" "É porque eu falo muito alto." E fala gritando. Então, ele é influentaço, influentaço. E tem 3 anos. Então, assim, você consegue, sim, ver característica nas crianças do perfil comportamental. E muito, tá? Muito. Então, é legal a gente observar. As crianças, a gente não tem ainda uma avaliação específica para perfil comportamental, até porque a avaliação de perfil comportamental são várias perguntas, né, que você responde, e algumas perguntas até complexas, e perguntas do seu próprio comportamento, né? Então, a criança não consegue responder isso, né? Então, existe uma avaliação de linguagem de comunicação para as crianças, que é interessantíssimo, tá? Inclusive, deixa eu pensar aqui um trem aqui. Eu acho que eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês, hein? Eu vou pensar direito, mas acho que eu vou. Vou disponibilizar para vocês fazer. Só tem que pensar como que eu vou fazer isso. Mas eu vou dar um jeito, tá? E é uma ferramenta incrível que você pode fazer com seu filho e você vai descobrir a linguagem de comunicação do seu filho, tá? Quem aí já fez linguagem de comunicação sabe como que é incrível essa ferramenta. É uma ferramenta... quem já leu o livro Linguagem do Amor também vai saber o que é, tá? A linguagem do amor, ou linguagem de valorização, né? Ele mostra para você qual que é a linguagem que você consegue se comunicar. Como é que você gosta de se comunicar ou gosta que as pessoas se comuniquem com você.
Então, isso aí é riquíssimo você fazer com seu filho. Eu vou dar um jeito, vou disponibilizar para vocês lá no grupo, eu vou ver como é que eu faço isso, tá bom? Bom, então, dá para sim, para a gente analisar e observar o comportamento dos nossos filhos, para a gente identificar qual é o perfil comportamental dele, tá? O Anthony tem 3 anos e já está nítido para mim qual é o perfil dele. O Benny vai fazer um mês, desculpa, misericórdia, vai fazer um ano agora em junho, né? Dia 25 de junho, tá? Eu tenho eu sou influente, depois eu vou mostrar aqui a minha avaliação para vocês. Eu tenho 42% de influente, eu tenho TDAH, dislexia. Então, e meus filhos nasceram todos eles na data 20 e alguma coisa, só para complicar o papai com TDAH, entendeu? Então, um é 21, o outro é 25, o outro é 26. Então, eu não sei, tá? Eu só sei os meses. Eu sei que o Ben é de junho, o Anthony é de agosto e a Maria é de setembro, tá? Agora, as datas, eu acho que o Ben é dia 25 de junho. Posso estar errado, tá? Mas agora ele vai fazer um ano e eu já consigo identificar algumas características do perfil dele. Não dá para cravar, por exemplo, ele vai ser isso ou ele é isso. Mas eu já tenho algumas características. Por quê? Porque eu já vi os outros. E eu sei como os outros eram quando tinha um ano. E aí eu vejo ele agora quando tem um ano. E já dá para eu tirar algumas características já do perfil comportamental dele. Tá? Então, vamos lá. Esse eu tô falando do influente, né? O que mais que eu posso falar do influente? O influente, ele é uma pessoa que ele gosta muito de liberdade, tá? Ele não gosta muito de ficar preso a alguma coisa, né? Ele gosta de ser livre, né? E esse ser livre realmente para fazer o que ele quiser, no trabalho, ou é uma pessoa que vai sempre querer estar mudando, entendeu? Pode ser uma pessoa que quer empreender, né? Se vai ser um bom empreendedor ou não, não quer dizer nada. Perfil comportamental não quer dizer se a pessoa vai ser um bom funcionário, um bom empreendedor, um bom líder, porque todos os perfis podem ser bons líderes, todos os perfis podem ser um bom funcionário, todos os perfis podem ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Tá? Então, não é o perfil comportamental que vai dizer que vai ser bom ou ruim, vai trazer algumas características, ok? Então, quando eu falo que o influente ele gosta de liberdade, por exemplo, o influente ele vai ter muita vontade de empreender, não é porque ele vai ser um bom empreendedor, pode ser que seja, mas é porque ele gosta muito da liberdade, então talvez ele não goste muito de ficar preso trabalhando para alguém, tá? O influente gosta muito disso. Por natureza, assim, vamos dizer assim, é muito mais fácil um dominante ele ser um bom líder, por exemplo, tá? Por quê? Porque ele tem características de um líder, entendeu? Só que ele tem algumas inabilidades também que pode fazer ele um mau líder, tá? Então, por exemplo, a questão dele ser até mesmo autoritário, dele ser uma pessoa mais direta, ele consegue sim ser aquele líder que não tem medo de pedir, de falar com a pessoa, de chamar atenção, qualquer coisa assim, se for o caso. É uma pessoa extremamente focada nas metas, nos resultados, que pode sim levar a sua equipe a alcançar os resultados, só que ele não tem muito tato com as pessoas e ele não gosta muito das pessoas. Eu estou falando dominante, tá? Ele não é que não gosta. O foco dele não é as pessoas, o foco dele é o resultado, tá? Diferente do influente, que o influente ele gosta das pessoas. Então, um líder dominante, por exemplo, um dono de empresa que seja dominante, ele vai focar muito mais no resultado do que nas pessoas. Então, para o dominante é mais ou menos assim, não me interessa o que você vai sentir, não me interessa o que você está pensando ou está sentindo, eu quero o resultado, ok? O influente já vai pensar diferente, o influente já vai falar o seguinte, o resultado importa muito, mas como você está se sentindo também importa. Ok? O resultado importa muito, mas
eu tô querendo mais juntar a equipe, fazer a equipe trabalhar junto do que simplesmente o resultado, entendeu? Então, tem uma diferença. E ainda tem o outro perfil comportamental que faz essa harmonização ainda muito melhor, tá? Então, eu estou falando do influente. Esse é o segundo perfil comportamental. Tem o terceiro perfil comportamental, que é o S do DISC, porque essa é uma sigla de inglês, né? Então, tem a dominância, o influente, e o estável, tá? Que é da sigla S. O estável, como o próprio nome diz, ele tem um comportamento mais estável, mais paciente, desculpa, gente, conciliador. Ele é orientado para buscar o equilíbrio e a harmonia nos relacionamentos e no ambiente. Então, podemos dizer assim que o estável é aquela pessoa zen, sabe? Aquela pessoa tranquila, calma, aquela pessoa zen. Ele se preocupa muito com o equilíbrio do ambiente, com a paz e a harmonia do ambiente. Se for traduzir o estável em uma palavra só, é a colaboração. Ele busca a colaboração. O influente, ele gosta do relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque ele gosta de conversar, ele gosta de ensinar, ele gosta de se relacionar. O estável, ele também gosta das pessoas, só que ele gosta das pessoas no sentido de colaboração, ele gosta de ajudar as pessoas. Ele se preocupa mais nas pessoas do que com ele mesmo. Tá? Então, um grande motivador do estável é a lealdade. Né? O estável, se você encontrar um estável por aí, ele é extremamente, extremamente leal. Tá? O Beni mexeu tudinho aqui deixa eu só arrumar aqui no ar-condicionado. Estamos de lá. E ele gosta muito dessa questão de colaboração. O estável, ele é extremamente leal, tá? Se você conhecer alguém que é estável, você pode confiar 100% nessa pessoa. O estável, ele é fiel, ele é leal, ele não vai pisar na bola com você. É uma pessoa confiável, sim, extremamente confiável, tá? Ele também tem um grande motivador dele, que é a segurança, tá? O estável, né, por ele querer a estabilidade, por ele ser estável, ele busca a segurança. Ele busca as coisas mais seguras para ele fazer. Então, ele vai, talvez, demorar muito para entrar em ação, porque ele quer ter certeza que aquilo é seguro, tá? E o estável tem uma característica que é exclusiva dele, tá? Ele tem o tempo dele. O estável, ele é bem no tempo dele mesmo, sabe? É até mesmo para falar. É aquela pessoa que fala assim, bem devagar, bem pausadamente, tranquila, que dá até sono, vontade de dormir. Tá? Esse é o estável. O estável, ele tem o tempo dele, até para falar, mas também no jeito dele, ele faz as coisas com muito mais lentidão, vamos dizer assim. Até andar. Você começa a andar, vai no shopping para você ver onde tem bastante gente, começa a andar lá, e aí você vai ver umas pessoas assim, andando bem rapidinho, bem assim, ó. É o dominante. Quer rápido, quero rápido. E se a cara fechada assim, andando rápido, é o dominante. Agora, se você vê assim, ó, todo mundo andando, e tem um cara que está brisando ali, andando, olhando as lojas, e andando quase com o passo de tartaruga, esse é o estável. É o estável, né? Ele fica brisando, ele fica ali. Às vezes ele para, olha, fica olhando ali as vitrines. Ele tem o tempo dele, que é só dele. É só dele e ninguém entende esse tempo dele, entendeu? As 24 horas dele dura 50. Ele quer só o tempo dele. Mas se um dominante, por exemplo, convive com o estável, o dominante ele vai ficar super impaciente com o estável, porque o dominante gosta das coisas para ontem. Então, ele não vai aguentar o estável. Ele vai ficar andando logo, você é muito lento, você é muito devagar, vai logo, o dominante.
E aí, papai e mamãe dominantes, dominantaços, principalmente as mamães dominantaças aí, se você tem um filho que é mais lento, tá? Que é mais devagar, não fica brigando com ele pela lentidão dele, é do perfil dele, tá? Eu já vi muita gente, muitos pais, falar, meu filho é muito lerdo. Eu já escutei até pais falarem falam assim, meu filho é retardado. Meu filho é muito devagar, é muito lento, acho que esse menino deve ter algum problema. É o perfil dele. Meu filho às vezes parece que está no mundo da lua. É o perfil dele. Até para andar, o guri é devagar. Vai arrumar os brinquedos dele, é numa lerdeza, parece que está cheio de lombriga. Eu já, eu já vi os pais falarem muito isso. Mas é estável. É o estável. Tá? Pode ser que ele tenha lombriga. Tá? Pode ser que ele tenha lombriga. Então é bom ver isso aí. Mas, né, geralmente é no perfil comportamental. O estável ele é mais lento. Tá? Então, se você tem mais de um filho, você vê que um é acelerado, que um é ligeiro e tal, e o outro é um pouco mais lento, não é que ele é retardado, ou que ele é lerdo, ou que nada. Não, ou que está com briga, tem anemia, sei lá. Não, ele só é perfil comportamental dele. Tá? É claro, nada exagerado. Se for muito, ao extremo, nossa, o guri não faz nada, só fica deitado, não quer nem levantar, não tem... É claro, pode ser que ele tenha mesmo alguma coisa, é bom ver, mas a gente está falando aqui de comportamento, tá? Não de excessos, ok? Até mesmo, por exemplo, uma criança, porque o dominante ele tem a fama de ser grosso, de ser às vezes até estúpido, tá? O dominante. Mas se você tem um filho aí, seu adolescente, seja lá, que ele é extremamente estúpido, extremamente grosso, não é perfil, tá? Não é perfil comportamental. Talvez seja alguma outra coisa, né? Talvez seja uma defesa dele ou alguma coisa assim, mas assim, quando é o excesso, quando é demais, não é perfil comportamental. A gente está falando de comportamentos, de características, ok? Então, é isso. O que eu posso falar mais do estável? Bom, o estável, ele, como eu já disse, ele gosta da segurança e lealdade, né? E ele é aquela pessoa que ele gosta muito de apaziguar as coisas. Então, ele gosta do ambiente harmônico, ele gosta de harmonia no ambiente. Ele gosta, sim, de ver as pessoas se dando bem, né? Umas com as outras, né? Então, se está algum conflito, ele vai tentar apaziguar. Ele é uma pessoa que foge de conflitos, ele foge de brigas e tal. Mas, se caso tem alguma coisa, algum ruído, algum conflito, ele tenta harmonizar tudo, ele tenta pacificar tudo isso aí. Ele gosta da colaboração, de fazer com todo mundo. Ele é aquela pessoa que ele fala assim, se você está feliz, eu estou feliz. Porque ele coloca as outras pessoas acima até mesmo da vontade dele, do desejo dele e do que é bom para ele em si, tá? Esse é o terceiro perfil. E tem o último perfil comportamental, que no DISC, na sigla, ele ocupa a sigla C, que é do conforme ou cauteloso, mas eu vou usar aqui o nome de analítico, tá? Que é o que eu gosto de usar. Na verdade, onde eu fui ensinado, na instituição que eu fui ensinado, eles usam o nome analítico, tá? E o analítico, ele tem um comportamento mais cauteloso, né, mais exigente, ele é detalhista, né, e é orientado para fazer as coisas com precisão e qualidade. O analítico, ele é aquela pessoa que realmente ele vai fazer tudo conforme tem que ser feito. Isso é claro. Ele é preciso. Se você quer colocar uma palavra só que defina o analítico, é precisão. O analítico, ele busca a precisão, tá? E o que motiva ele são os alto padrão, né? As coisas bem feitas, bem detalhadas, tá? A eficiência também é um grande motivador do analítico. Então, o analítico ele vai fazer as coisas motivado pela eficiência,
motivado pelo alto padrão, ele gosta das coisas muito bem feitas, muito bem detalhadas, tá? Às vezes ele demora muito para entrar em ação, porque por conta vou até usar esse termo aqui, desse perfeccionismo que ele tem, porque ele quer as coisas extremamente perfeitas, e tem que ser perfeito do jeitinho que tem que ser. Não pode sair uma vírgula daquilo que que ele foi orientado a fazer. Tá? Então, ele é extremamente detalhista, extremamente organizado, extremamente preciso naquilo que faz. Se você tem o filho, o marido, ou até mesmo alguém no trabalho que tem essas características do analítico, é uma pessoa que você pode ter certeza que se você pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer tudo o que você pediu e muito bem feito. Muito bem feito. Talvez ele demore muito para fazer, mas não porque ele é lento, mas é porque ele é detalhista. Tá? Então, ele vai fazer assim, de uma qualidade que você vai se espantar até, porque ele é preciso, ele gosta da precisão. Só que ele é aquela pessoa também que, assim, tem muitos maridos que são analíticos nessa hora, viu? Vou te contar um exemplo aqui. A esposa pede para o marido, fala assim, marido, tá? Não vou falar nomes aqui para não comprometer ninguém, né? Marido, vai lá no mercado para mim, eu vou fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo aqui, eu não tenho nenhum ingrediente aqui para fazer bolo. Então, vai lá no mercado para mim, compra lá alguns os ingredientes para eu fazer bolo. Eu vou te dar uma lista aqui e você compra para mim. E aí bota lá na lista. E aí dá para o marido vai lá e ela fala, mas compra tudo, que eu não tenho nada aqui para fazer bolo, não tem nada, compra tudo. Então, o marido vai, faz a compra e volta. E aí quando volta, entrega ali para a esposa pega, tira ali o trigo, o ovo e tal, e não tem fermento. Aí ela pega e fala assim, como assim? Não tem fermento, cadê o fermento? Por que você não comprou o fermento? Aí ele fala, porque não está na lista. Olha aqui, olha aqui na lista, não está na lista, você não botou na lista. Ela, eu esqueci de colocar, mas como é que eu vou fazer bolo sem fermento? Mas não está na lista. Mas você não sabe que usa fermento para fazer bolo? Fala, sim, eu sei que usa fermento, mas não está na lista. O analítico é mais ou menos assim. Ele só vai fazer aquilo que falar para ele fazer. Não espere de um analítico criatividade. Não espere de um analítico assim, eu acho que ela precisa de fermento, hein? Eu acho que eu vou levar fermento. Ela não colocou na lista, mas eu acho. Não vai pensar. Ele vai chegar no mercado, só vai olhar ali a lista e vai comprar aquilo. Esse é um exemplo, assim, claro, exageradíssimo. Mas no dia a dia é mais ou menos assim. Se você pedir para o seu filho, que é analítico, fala, meu filho, guarde seus carrinhos. E ele vai lá e vai guardar os carrinhos. E aí, só que ele não guardou os Legos, por exemplo. E aí você vai falar, ei, você não guardou os Legos por quê? Porque a senhora mandou guardar os carrinhos. Ué, mas você não sabe que você vai guardar os carrinhos, que é para eu limpar a casa e tem que guardar os Legos também? Não, ele não sabe, porque você falou só para guardar os carrinhos. O analítico, ele só vai fazer aquilo que você falar. E aí, se você tem um filho que ele tem essas características de analítico, então você tem que falar exatamente o que é para ele fazer. Se tem lá os brinquedos dele jogados no chão, lá tem carrinho, tem Lego, tem bola, tem tudo. Você quer que ele cata tudo, você tem que falar, meu filho, catam todos os brinquedos, todos, não quero um brinquedo aí. Pega tudo. Ou então você fala, pega os carrinhos, pega o Lego, pega isso, pega a bola, pega apito, pega tudo. Guarda lá tudinho. E se você falar para ele, falar, meu filho, nessa caixa aqui você guarda os carrinhos, nessa caixa aqui você guarda os Legos, nessa aqui você guarda os bonecos e nessa aqui você guarda as bolas, tá? Ok? Ok. E aí você pode sair. Você pode ficar tranquilo, que a hora que você voltar vai estar certinho todos os brinquedos dentro de cada caixa, exatamente como é para ser. Porque o analítico, ele faz exatamente como você falar. Só que você tem que falar. Se você não falar, não espere de um analítico criatividade. Se você tem um filho que tem essas características, ou um marido, não espere criatividade. Sabe o que eu vejo muito relacionado a casais, principalmente? Principalmente casais. Quando o marido ou a esposa é analítico e o outro fica esperando, vamos dizer assim, né, entre aspas, que é o termo que eles usam, a boa vontade do outro de fazer algo diferente.
E só vai fazer diferente o influente. O influente vai fazer muita coisa diferente. E quando eu falo de fazer coisa diferente, eu estou falando de fazer um agrado no dia dos namorados, no aniversário, fazer alguma coisa diferente, ou num dia a dia qualquer. O influente vai fazer muito isso. O analítico, ele não vai fazer. Você não pode esperar do analítico a criatividade, né? Então, por exemplo, meu marido nunca me trouxe, não trouxe um buquê de flor. Mas por que não trouxe um buquê de flor? Não sei, acho que ele não gosta de mim. E aí, quando você vai ver, vou conversar, o cara é analítico. E aí ele nunca falou assim, mas nunca me falaram que tem que levar para um buquê de flor? Nunca me falaram que tem que fazer tal coisa? Então, às vezes, ele só é analítico. E não espere do analítico criatividade. Eu vejo muitos conflitos dentro de casais, né, dentro de um relacionamento, por conta de perfil comportamental. Tá? Por você esperar do outro. Desculpa, gente. Por você esperar. Saúde, obrigado, amém. Deus te queria ler. Aleluia. Eu espirrei aqui e vi as pessoas falando saúde. Ó, existe esse conflito dentro dos relacionamentos porque um espera do outro. Uma pessoa que tem um perfil espera do outro, pessoa que tem um outro perfil diferente, as mesmas características, né? E isso não vai acontecer, né? Então, um dominante, por exemplo, casado com um estável, ele vai esperar que o estável seja um pouco mais rápido ou que não vai ser. Ou estável, então, ele vai esperar de um dominante que o dominante seja compreensivo, que ele seja amigável, que ele seja mais harmonioso. E ele não vai ser. O dominante não vai ser. Entendeu? E o influente, por exemplo, que ele gosta das coisas mais diferentes, ele vai esperar do analítico que o analítico seja criativo, que o analítico faça diferente, e o analítico não vai fazer diferente. O analítico vai esperar do influente também as coisas bem detalhadas, bem organizadas, né? E o influente não é. O influente é extremamente desorganizado. O influente é bagunceiro pra caramba, né? Não dá risada sozinho, não, que você se compromete. Tá? Mas, então, existe muito conflito de perfil comportamental dentro da família. Porque você espera do outro aquilo que você é. Só que o seu perfil comportamental não é exatamente o mesmo que o da outra pessoa. E aí a gente espera muito isso do marido, do filho, né? Da esposa, da mãe, do pai, entendeu? E não é bem assim. A gente tem que entender as características de cada perfil e esperar de cada perfil apenas o que é de cada perfil, entendeu? E quando você... mas e aí? Se eu estou casado com um dominante, eu sou estável, e ele está sempre ali direto e tal, e como é que fica eu, então? Aí é onde entra algo extremamente milagroso, extremamente transformador, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é diálogo. Uma boa conversa, né? E você sentar com seu marido e falar, então, olha, é o seguinte, eu tenho um perfil comportamental mais estável, mais harmonioso, mais assim e tudo mais. E aí, quando você vem com as coisas muito rápido, ou vem pedindo as coisas muito diretamente, acaba que você acaba me ferindo nisso aqui. E aí ele fala, então, desculpa, mas é que eu sou muito acelerado e tal. E aí, quando eu vejo você, às vezes, muito devagar ou muito lenta, eu acho que você está fazendo de propósito. Não é, então, esse é perfil, então tá tudo bem. Resolveu. Um diálogo, conversa, resolve. Aqui em casa a gente conversa, a gente não briga, a gente não bate. Eu nunca dei uma palmada nos meus filhos, eles nunca apanharam, e a gente só conversa com eles. Tá? Eles fazem birras? Claro que fazem, criança, como qualquer outra. Tá? Só que tem muitas crianças que eu já vejo que apanham, que faz muito mais birra, que às vezes desrespeitam muito mais os pais do que os meus filhos que nunca apanharam. Né? A gente conversa muito mais com eles e eles aprendem muito mais também. Né? Então, entendendo, conversando, sabendo qual que é o perfil comportamental de cada um, respeitando o perfil comportamental de cada um, é assim que você tem bons relacionamentos. Tá? Então, é interessante a gente entender e avaliar cada perfil comportamental.
Prepara o print aí que eu vou deixar aqui o resumo para vocês. Estou falando sério, ó, vou compartilhar aqui, tá? E vocês preparam o print para vocês do resumo de tudo isso que eu falei aqui, ó. Então vamos para o resumo. O dominante. O dominante, ele busca resultados e é motivado pelos desafios e a eficácia. O influente, ele busca relacionamento e é motivado pela liberdade e criatividade. O estável, né? Ele busca colaboração e é motivado pela segurança e lealdade. Já o analítico, que está aqui como cautela, ou cauteloso, né? Ele busca precisão e é motivado pelos altos padrões e a eficiência. Ok? Deu o seu print, eu vou tirar em 3, 2, 1. Quem perdeu? Quem não deu print, perdeu. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu perfil comportamental. Para vocês verem como eu não estou mentindo quando eu falo que eu sou um belo do influente. Deixa eu compartilhar aqui e olha só a minha avaliação de perfil comportamental. Ó. Eu tenho 42% influente, eu tenho 24% de estável, 20% de dominante e apenas 11% de analítico. Olha só, esse sou eu, esse aqui é meu perfil comportamental, 42% influente. Meu perfil aqui é só influente, apenas influentaço. E olha, ele vem falando aqui algumas coisas sobre mim. Será que se parece comigo? Vamos ver aqui, ó. Você é do tipo descontraído, comunicativo, aberto, sociável e valoriza muito a construção de relacionamentos e amizades. Eloquente e confiante, você não sente dificuldade para expor suas ideias e argumentos, nunca faltando assuntos para conversar. Portanto, você valoriza o contato para as outras pessoas e está sempre disposto a desenvolver bons relacionamentos. E por aí vai. Será que parece comigo ou não? Bastante, né? Bastante ou pouco? Então, esse é meu perfil comportamental. E aí você pode estar perguntando, então, que ferramenta é essa, né? Tem muitas pessoas aqui que eu estou vendo que talvez não conheçam essa ferramenta. Tem algumas pessoas aqui que conhecem. Tem algumas pessoas aqui, inclusive, que são coaches, são analistas comportamentais, assim como eu. E tem outros que estão formando e vão fazer a analista comportamental agora, no final do mês. Tem algumas pessoas aqui na live que vão se tornar também analistas comportamentais, né? Quem aqui já é analista comportamental ou vai ser analista comportamental no final do mês? Deixa eu ver a mãozinha. Coloca a mãozinha assim, ó. E já é ou vai ser. É isso aí, ó. Você que está aí que não é, essa galera toda aí é analista comportamental. Bom, gente, tem um bocado de comentário aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para eu responder aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer no chat aí que eu vou responder, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tom, quais são as variáveis que constroem o perfil comportamental de cada um? Quais são as variáveis que constroem o perfil comportamental? Perfil comportamental, ele é formado por várias, vamos dizer assim, por várias coisas, vamos dizer assim, tá? Uma delas, por exemplo, é o traço de caráter, que eu falei na aula passada, lembra? A formação do traço de caráter, ela vai ter uma grande influência no perfil comportamental. Por quê? Porque o traço de caráter, ele é baseado em cima de uma experiência, lembra? E essa experiência vai gerar comportamentos, tá? Então, o comportamento, ele vai se dar através das experiências, tá, que a criança vai passar, ok? Então, como ele é um perfil de comportamento, né, ele pode sim vir pela observação e pela experiências que essa criança vai passar, tá? Então quer dizer que se eu mudar o meu comportamento, eu vou mudar o comportamento do meu filho? Então, aí é que tá. Sabe por quê? Porque se a gente está falando de perfil comportamental, ok, perfil comportamental a gente pode sim moldar e ter habilidades de outro perfil.
Por exemplo, eu sou extremamente influente, mas eu desenvolvi ao longo do tempo algumas habilidades de analítico. Meu analítico é 11%, vocês viram lá. E eu uso todos os 11 para fazer planilha. Tá? Porque eu sou um influente que amo planilha. Eu amo planilha. E eu sou muito bom em planilha. Então, todos os meus 11% do influente vai na planilha. Tá? Então, eu desenvolvi habilidades. Você pode desenvolver habilidades de cada perfil, certo? E as crianças, elas podem, sim, moldar o perfil comportamental dela através da observação e das experiências que elas vão passando, tá? Então, o que forma o comportamento das crianças, de todo mundo, na verdade, são as experiências, tá? Então quer dizer assim, eu sou influente e eu quero desenvolver habilidade, por exemplo, de planilha. Quero entender como é que faz planilha, cálculos e tudo mais. Então é só ter experiência com isso. Se você é um influente, você vai ter muito mais dificuldade do que um analítico. Você pega um influente e um analítico, os dois, ninguém sabe nada de planilha, e começa a ensinar. O analítico rapidinho pega, rapidinho ele aprende. O influente ele vai demorar um pouco mais para aprender. A mesma coisa se você pegar um influente e um analítico e falar para os dois palestrarem, né? Ou ensinar os dois a palestrarem, oratória, por exemplo, o influente ele vai aprender muito mais rápido, o analítico vai demorar um pouco mais. O influente, rapidão, ele já vai estar palestrando, já vai estar falando. O analítico não, vai demorar um pouco mais. Então, existem habilidades diferentes. Você pode desenvolver, mas pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade do que outros, ok? Irmão Tom, será que pode existir um dominante e um estável junto? Pode, pode. E eu conheço, inclusive, está aqui na live, eu conheço um caboclo que ele tem 3 perfis. Estável, influente e analítico. Acho que é essa a ordem. Pode ser que a ordem esteja errada, mas é os 3. Está errada a ordem, né? Mas é os 3. Eu sei que é os 3. Ele tem estável, analítico e influente, né? Então, pode ser que tenha, entendeu? Pode ser que tenha um dominante e um estável junto, pode ser sim. Assim, é incrível, por quê? Porque uma pessoa que ela tem dominante e estável, ela vai ter um conflito interno muito grande. Por quê? Porque são perfis opostos que a gente fala, né? Então, o dominante, ele sempre vai estar ali conflitando e brigando com o estável dentro da mente dele. Então, é um conflito interno ali, né? Filho de uma amiga organiza os carrinhos antes de começar a brincar. Exatamente, eu já vi muitas crianças assim. O Anthony, apesar de ele ser influente, ele gosta de organizar os carrinhos dele, só que ele vai organizando e conversando. Ele vai organizando e falando. E aí, depois que ele organiza tudinho, ele coloca ali na pista dele e derruba tudo. O Anthony é assim. Vamos lá. Hoje descobri o perfil do meu esposo. Analítico. Descobriu, então, né? É analítico, né? Coitado, ele não vai ser muito criativo, não, tá? Deixa eu ver, aqui tem uma que fez um comentário bem grande. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. E aí, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer que eu vou responder, tá? Então, aqui em casa, identifiquei rapidamente os perfis de cada um. Marido dominante, mãe e filhas influentes. Contudo, tenho grandes problemas com o marido dominante e eu influente, pois numa compra no shopping, ele foca no resultado e eu no processo da compra. Conversar, interagir com as pessoas, mas isso irrita ele e ele me irrita com foco no resultado da compra. O que me sugere neste caso focar na compra, que é interessante para ele, e colocá-lo numa mesa da praça da alimentação e eu vou curtir o processo da minha compra. Sou influente, mas sou extremamente organizada. Pode ser que o seu perfil de analítico seja na parte de organização. Vamos lá. Então, o seu marido ele é dominante, ele quer entrar no mercado e quer fazer a compra o mais rápido possível e vazar, né? E você já é mais influente, então você quer andar por todos os corredores, você quer falar com as pessoas. Na verdade, o influente dentro de um supermercado,
né? O dominante, analítico, ele vai olhando nas prateleiras, né? O influente, ele vai andando no corredor olhando as pessoas, né? Dentro do mercado, para ver se conhece alguém, para ver se encontra alguém conhecido, ou alguém dá um sorriso para ele conversar. Eu sei como é que é, tá? Eu vou falar para você o que acontece comigo e minha esposa aqui em casa. Quando a gente vai no shopping, principalmente, gente, tem muitas coisas, na verdade, assim, tem poucas coisas que eu não gosto. E nessas pouquíssimas coisas, uma delas é ir no shopping, tá? Não gosto mesmo. Não sei por quê, mas eu não curto ir no shopping. E minha esposa gosta bastante. Quando a gente vai no shopping, eu vou especificamente onde eu quero ir, e aí depois eu vou lá para a leitura e fico lendo o livro. E ela fica rodando o shopping inteiro para onde ela quiser. Só que eu fico fazendo algo que me interessa. Então, o que pode ajudar você fazer compra, seja o que for, você mesmo já até deu uma ideia aí. Se ele gosta de ficar na praça da alimentação, então combina isso com ele. No começo, eu acompanhava minha esposa. E aí eu ficava irritado também. Eu ficava também estressado. Não com ela, mas o fato de estar no shopping. E aí eu falava, nossa, mas não acaba nunca? Nossa, mas você vai entrar numa outra loja? Tá? A gente vai evoluindo, tá, gente? Eu já fui desse tipo. Eu confesso a vocês, eu já fui desses. Já fui desses homens aí que fica enchendo o saco das mulheres e tal. Tá? Mas a gente evolui, entendeu? E eu era assim, falava, nossa, mas mais uma loja? Você já não viu isso lá na outra loja? Vai vir aqui de novo? Então era assim, por quê? Porque eu queria ir logo embora dali. E a gente fez um combinado. Olha, eu gosto muito da leitura. Eu gosto muito do shopping, da biblioteca e tudo mais. E você gosta muito do shopping, eu não gosto. Então faz o seguinte, vamos combinar? Quando a gente for para o shopping, você vai para o shopping, anda nas lojas que você quiser, pode ficar o tempo que você quiser. E aí eu fico lá na leitura, né, que aqui na minha cidade, a parte onde ficam os livros, ali a gente chama de leitura a loja lá. Aí eu fico lá na leitura, eu vejo um livro, tomo um café, fico lá esperando você. E, ótimo, ok, show de bola, resolvido o problema. Tá? Por quê? Porque a gente respeitou o perfil de cada um, o interesse de cada um, e tá tudo bem. E aí, às vezes, até quando ela termina, eu estou lendo algum livro, às vezes não quero terminar de ler aquele livro, e também, às vezes, não quero comprar para levar para terminar de ler lá em casa. E aí ela chega e fala, ó, terminei agora, vamos embora. Eu falo, espera aí mais 10 minutinhos para eu terminar de ler aqui. Entendeu? Então, às vezes, até inverte a situação. Tá? Então, mas é uma bela de uma dica. Você mesmo já deu. Se ele gosta da praça de alimentação, deixa o homem lá na praça de alimentação, come o que ele quiser, tomar o sorvetinho que ele quiser, e aí vai fazer suas comprinhas. Vamos ler aqui, ó. O Robson até colocou aqui, ó. Alô, influentaça. Eu conheço ela mesmo. Minha melhor amiga é super estável e meu marido dominante. Descobri porque um não aguenta ficar junto com o outro muito tempo. A minha melhor amiga é estável e o meu marido dominante. Nossa, então, ó, o seu marido é dominante e a melhor amiga é estável. Quando os dois estão juntos, ninguém aguenta ficar perto um do outro. Por que será? Né? Um não gosta da lerdeza do outro, o outro não gosta do jeito agressivo e ríspido que é o do outro, e assim vai. Como é que resolve isso? Identificando o perfil de cada um. Né? Falando, ó, você sabia que ela é assim por conta do perfil comportamental dela? E explica para ele. Ou para ela e para ela a mesma coisa. Né? Descobri também que descobri também o meu, que é influente, também das minhas filhas. Que legal, que bacana. Só que sabe o que é legal mesmo, de verdade? É vocês fazerem uma avaliação de perfil comportamental. O DISC, por exemplo, é uma excelente ferramenta. Porque além de você descobrir o seu perfil comportamental, você vai descobrir isso aqui, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui é uma das coisas, só para você ver que bacana que é quando você faz uma avaliação de identidade. Ó, esse gráfico aqui, por exemplo, é a autopercepção da avaliação do meio. Isso aqui é o meu relatório, o meu resultado, tá? No meu resultado, eu tenho 20% de dominante e eu tenho a percepção que o meio exige de mim 23%. Tá quase o que eu sou mesmo. Mas olha o influente, por exemplo. Eu tenho 42% de influente, mas eu tenho uma percepção que o meio em que eu vivo exige de mim que eu seja muito menos influente.
Exige de mim, por exemplo, que eu tenha 24% de fluente. E olha o analítico também, ó. O analítico aqui eu tenho 11%, e a minha percepção, né, é que o meio exige de mim que eu seja muito mais analítico. Isso aqui é uma dos resultados que traz. Ele me traz aqui também, ó, um mapa de alto desempenho, onde eu tenho aqui várias habilidades. Habilidades aqui, ele me mostra o quanto eu tenho dessas habilidades. Olha aqui, por exemplo, a minha... Gente, olha que vexame isso aqui, ó. A orçação e controle, olha como é que tá lá embaixo. Olha a disciplina, gente, meu, tá lá, tá em 10 de disciplina, muito baixo. E ele traz vários relatórios aqui, ó, para a gente, que a gente pode ficar sabendo. Aqui, ó, autopercepção do estilista, que legal. Tudo isso aqui traz num relatório, numa avaliação de identidade. Olha isso aqui também, a porcentagem isolada de cada perfil, entendeu? Perfil forte. Ele traz uma outra avaliação aqui. Olha, ele traz aqui também um ambiente favorável, qual que é o melhor ambiente favorável. Ele traz aqui nesta avaliação também pontos de melhoria, tá? Então, gente, ó, quando você faz a avaliação de perfil comportamental, você descobre muita coisa sobre você, tá? E é bem interessante você fazer essa avaliação, ok? Como eu falei para vocês, eu sou analista comportamental. A minha intenção aqui, de fato, não é nessa aula aqui vender nada para vocês, ok? Faço a avaliação de identidade, de perfil comportamental. Eu faço a avaliação do DISC, né? Estou travando um pouco o meu vídeo aqui. Passou? Voltou? Enfim, eu faço tudo isso aqui, tá? Mas eu quero vender aqui para você, tá? Eu estava até trocando uma ideia com a minha esposa ali, e eu falei, poxa, Maíra, seria muito interessante, né? Eu abrir, disponibilizar para o pessoal da escola de pais, né? Fazer o DISC, né? E aí ela falou, por que você não dá uma aula do DISC, então? E aí, quem quiser comprar, quem quiser adquirir o DISC, você oferece para eles. Então, eu falei, bom, legal, vou fazer a aula e vou levar essa opção para eles lá, né? E aí, o que eu pensei em fazer? Tá? O meu vídeo aqui no meu computador está travando, gente. O de vocês está travando também? Tá, né? Ixi, acho que a internet aqui em casa está meio capengando. Deve estar meio ruimzinho. Mas está me ouvindo bem? Ou o áudio também está travando? Não, né? Então eu vou falando aqui, mesmo travando, eu vou falando. Se tiver muito ruim, vocês falam aí no chat aqui, eu paro, tá? Eu sei, a minha internet que acho que deu uma oscilada muito boa, tá? Tá, então assim, ó, acho que voltou aqui. Deixa eu ler um outro comentário aqui enquanto volta de verdade. Me colocaram assim, ó, meu nobre Tom, muito obrigado mais uma vez. Vou ter que sair, ok. Amanhã assistirei o restante da aula, se ficar disponível. Vai ficar disponível, sim, amigo. Bom, então vamos lá. O que acontece? Para você fazer uma avaliação de perfil comportamental, tem gente aqui que pagou para fazer, tem gente aqui que sabe. O custo para você fazer, o que você paga é R$ 997. Tem gente aqui que fez a avaliação de perfil comportamental e pagou R$ 997, certo? Eu vou fazer para quem é da escola de pais, tá? Só que, ó, tem gente que já fez aqui, fez imersão, exatamente. Eu vou abrir aqui para vocês, da escola de pais, para fazer com vocês apenas o perfil comportamental, o DISC, tá? Por um valor irrisório, tá? Não vou falar aqui, porque que nem eu falei para vocês, não é minha intenção vender aqui na aula para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um link, eu vou mandar um link lá no grupo, tá? É um formulário. Se você tem interesse em fazer o DISC, tá? Você vai colocar o seu nome, o seu telefone e seu e-mail lá nesse formulário. Você vai clicar no link, vai abrir o formulário e você vai colocar seu nome, telefone e endereço. Deixa eu te falar, eu falei aqui que as pessoas aqui compraram, eu também quando comprei, paguei mais ou menos isso aí,
pagaram R$ 997. Eu posso garantir para você que o valor que eu vou fazer não é nem a metade desse valor, tá? Não é nem a metade desse valor. É extremamente exclusivo para você que é daqui da Escola de Paz, tá? Então, se você tem interesse em fazer a avaliação de perfil comportamental, você vai entrar lá nesse link, lá no grupo, e aí você vai deixar, então, o seu nome, seu telefone, seu e-mail, e aí eu vou entrar em contato com você no WhatsApp exclusivamente, e aí, então, eu vou te falar o valor, e a gente vai negociar, e aí você vai fazer a sua avaliação de perfil comportamental. Deixa eu fazer isso agora. Eu vou colocar o link agora lá no grupo, tá? Você não precisa sair agora lá, não, e responder. Você vai responder depois de acabar a aula, tá bom? Mas é isso aqui. É uma condição exclusiva para a Escola de Paz, tá bom? Tom, mas é o seguinte, eu quero fazer para mim, só que eu quero fazer com meu marido também. Ou então você fez lá na imersão, seja lá o que for, e agora eu quero fazer com meu marido também. Eu posso? Sim, você está aqui na Escola de Paz, essa condição vai estender sim para todos os seus familiares que você quiser fazer, tá? Quero fazer para o meu marido, para minha mãe, quero fazer para minha irmã, que mora comigo, ou seja lá o que for. Você vai poder fazer sim, tá bom? Nessa condição que eu estou falando para você que eu vou fazer. E eu posso garantir para você, não vai ser nem a metade do valor que geralmente se paga, que é R$ 997, tá? Eu posso garantir isso para você. Então, é um valor realmente, assim, irrisório, simbólico, para você ter a avaliação de identidade, ok? E aí, você pode, sim, estender isso aí para as pessoas da sua família, tá bom? Ah, mas aí, eu não sei o valor. Como é que eu vou entrar lá e vou colocar meu nome se eu não sei o valor? Se você quer fazer, entra lá, que eu tenho certeza que você vai fazer. Tá? Entra lá que eu tenho certeza que você vai fazer. Coloca o seu nome, seu e-mail e seu telefone, e eu vou entrar em contato com você e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Se você confia em mim, você vai entrar lá. Começou a travar de novo um pouquinho aqui, mas, gente, era isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, tá? Quinta-feira que vem não terá aula. Quinta-feira que vem eu vou dar aula para uma outra galerinha aí, né? Sobre vendas. E não tem nada a ver com pais, nada a ver com educação de filhos. Aí é área profissional, é outros 500. Tá, então, quinta-feira não tem aula. Na outra quinta-feira a gente volta. E aí eu vou... Até lá eu tenho 15 dias para convencer a Maíra a vir aqui trazer um conteúdo sobre educação em casa. Educação domiciliar. Que é top também, viu? Topzera, tá? Gente, era isso, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. A gente se vê daqui 2 semanas. E lá no grupo também, a gente vai comentar, tá? Eu vou abrir o grupo novamente, igual eu faço todas as aulas. E aí, como eu não cobro nada para vocês estarem aqui nesse grupo, você vai lá no grupo e comenta, fala como é que foi a aula, fala que quem não assistiu perdeu. E você sabe o que fazer, né? Você sabe o que fazer, não precisa ficar falando. Muito obrigado, gente. Obrigado por estar aqui presente e até mais. E tome água para não fazer xixi de canudinho. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus, tá? Até mais.